Bom dia! Hoje vamos falar de recrutar para servir. Falar de quais é que são os principais critérios a ter em consideração para selecionar as pessoas certas para servir clientes. E vou-lhe dar 3 dicas sobre esse tema. O meu nome é Rui Santos, sou diretor-geral da Impar. A Impar é uma empresa de consultoria e formação especializada em Customer Experience Management, gerir a experiência do cliente. E queremos ajudá-lo a converter os seus clientes em fãs. Mas antes de mais, deixe-me colocar-lhe uma questão. Qual é que é essencialmente o seu objetivo? Pretende cumprir as expectativas dos clientes ou superar as expectativas dos clientes? Esta questão é super importante, porque se o seu objetivo for cumprir, então provavelmente este não é um filme muito interessante para si. Porque provavelmente está mais preocupado em selecionar pessoas que cumpram, procedimentos que cumpram. Se calhar tem grelhas de avaliação muito rígidas para ter certeza que as pessoas estão exatamente a cumprir aquilo que lhes disse para fazer. Mas, contudo, se o seu objetivo é que as suas pessoas superem as expectativas de clientes, então sim, é importante tentar perceber como é que isso tudo acontece. E vamos perceber que tudo começa com a seleção e o recrutamento das pessoas certas para esta função. E a questão que se coloca, a primeira questão é, mas como é que isto se faz? Olha, deixe-me contar-lhe uma história que aconteceu comigo. Há um dia que eu estou num restaurante a almoçar e já no final da refeição aparece o empregado ao pé de mim, então vai uma sobremesa. Eu digo-lhe, olha, tem pudim flan, que era mesmo o que me estava a apetecer, era um pudim flan. Ele diz, olha, infelizmente pudim flan não tem. E eu pensei, então, olha, traga apenas um café. E ele foi-se embora, eu fiquei ali a aguardar que ele voltasse. E realmente, passado um pouco, ele voltou e trazia o pudim flan. E eu, então, mas tinha dito, não havia. Ele disse, e não temos? Fui ali àquele restaurante buscar para si. E eu, uau! Eu confesso que acho esta história deliciosa. Desde logo porque penso, o que é que terá levado este empregado a tentar de alguma forma surpreender-me, porque ele certamente não teria sido despedido por dizer não temos pudim flan neste restaurante e por isso seria no limite cumprir os procedimentos, cumprir o script. Por isso, alguma coisa dentro dele levou a olhar para mim e pensar, eu tenho uma solução para essa tua necessidade. Eu não sei se ele terá autonomia para poder sozinho ir buscar o pudim flan a outro restaurante ou se teve de pedir autorização a alguém. Mas a iniciativa de ir pedir autorização a alguém é totalmente mérito dele. E isso é, digamos, a atitude que nós realmente procuramos em pessoas que querem surpreender os nossos clientes. Existe uma relação direta entre o nível de satisfação dos seus colaboradores e a capacidade que eles têm a superar as expectativas dos seus clientes. Como deve de imaginar, colaboradores insatisfeitos não conseguem superar as expectativas dos clientes, eles quanto muito conseguirão cumprir e mesmo assim com dificuldade. E por isso, naturalmente, os clientes vão ficar frustrados com o serviço que lhes é prestado. Mas aquilo que muitas empresas têm, que são colaboradores passivos, ou seja, colaboradores satisfeitos, são essencialmente colaboradores focados em cumprir apenas as expectativas e clientes a quem nós apenas cumprimos expectativas ficam extremamente vulneráveis. Por isso o que nós precisamos mesmo é de colaboradores proativos, mais do que aqueles que vestem a camisola, aqueles que suam a camisola, porque esses sim conseguem superar as expectativas dos seus clientes, convertendo-os em fãs, tornando-os mais fidelizados e sendo mais promotores da sua marca. Não se esqueça, portanto, que os seus colaboradores têm de ser os seus primeiros fãs. Eles é que são os verdadeiros embaixadores da sua marca quando estão em contacto com o cliente. Que a segunda questão agora é, mas isso é algo que nasce com a pessoa ou é algo que nós posteriormente poderemos desenvolver? E sobre esse tema gostaria que ouvissem a opinião do nosso colega José Bancaleiro. Afinal, quem motiva quem? Ninguém motiva ninguém. A motivação é sempre intrínseca, vem sempre de dentro, vem sempre cá de dentro. E nós podemos levar o cavalo até à bica, mas ele só bebe água se quiser. E com a motivação é a mesma coisa. O que procurar nos candidatos a servir clientes? O que nós procuramos essencialmente para esse tipo de funções, quando temos esse tipo de funções, é perceber se as pessoas gostam de pessoas. Isso é que é o primeiro e fundamental. Se gostam do relacionamento, se sentem à vontade no relacionamento, se para eles o espírito entre ajuda, o espírito de serviço, o gostar de serviço. Eu também acredito que esta é uma área para a qual é preciso ter vocação.
Se calhar não é aquela vocação que nós imaginaríamos numa criança de 5 anos a dizer ao pai, quando for grande quer trabalhar num contact center. Se calhar não é essa, mas é a vocação que nós, por exemplo, encontramos em pessoas que querem ajudar outras pessoas. E essa vocação em concreto é muito mais fácil de encontrar desde que saiba procurar no sítio certo. Podemos dar como exemplos profissões como a de um bombeiro ou a de um enfermeiro do INEM. Para essas pessoas, um bom dia de trabalho é um dia em que se ajuda muitas pessoas, em que salvam vidas. Não é um dia calmo em que haja pouco para fazer. Por isso, da mesma forma, eu gostaria de encontrar nos contact centers e nas nossas lojas pessoas que para elas um bom dia de trabalho é um dia recheado de incentivos a ajudar outras pessoas e não apenas um dia em que tenha havido pouco para fazer. Poderá pensar, mas essas pessoas não existem na vida real. Existem e eu conheço bastantes. E aliás, vamos conhecer algumas. Vamos conhecer os vencedores dos troféus Aprox para melhor assistente a clientes dos últimos 2 anos. Quando percebeste que tinhas jeito para servir clientes? Eu percebi que tinha jeito para esta função quando me apercebi que fui capaz de superar alguns desafios ao longo destes anos em que trabalho no serviço ao cliente, nomeadamente o trabalho em equipa, que aprendi e desenvolvi essa capacidade aqui. Também aprendi a ser paciente e a ser mais controlada, e quando percebi que conseguia controlar esse meu lado e ter mais calma, ser mais contida, percebi que realmente tinha jeito para isto e para estar aqui. Comecei também a fazer um trabalho que foi forçosamente investigar como é que eu podia melhorar. Comecei a pesquisar comunicação, vários temas, e sentir como poder melhorar. E a partir desse momento eu comecei a fazer as coisas com mais gosto. E eu acho que quando eu percebi que estava a fazer com gosto, aí sim eu comecei a perceber, afinal eu até tenho jeito para isto. O que mais te atrai nesta função? O que mais me atrai nesta atividade é efetivamente a comunicação. Eu gosto muito de lidar com pessoas, não só ao telefone, que é o que faço, mas pessoalmente. Para já, a comunicação e, por outro lado, o que eu considero mais importante também é a forma como trabalhar nesta área ajudou-me a melhorar em outros aspectos da minha vida, como, por exemplo, a capacidade de argumentação. Eu costumo dizer que eu acho que trabalhar como assistente de call center tornou-me não só melhor profissional, mas também melhor pessoa. O que faz a diferença para se ser um bom assistente de cliente? Eu acho que o que faz a diferença é nós sermos diferentes e sermos únicos, sermos nós próprios. Eu acho que faz a diferença, sobretudo, aquilo que eu disse há pouco, trabalharmos com gosto e termos também um pouco da força de vontade de saber como melhorar a cada dia. Eu acho que, por exemplo, a formação inicial ou mesmo a formação contínua que nós temos não tem a obrigação de nos tornar melhores assistentes. O que a formação tem é a obrigação de nos tornar competentes e nos dar o conhecimento do departamento que nós estamos a trabalhar. Eu acho que melhorarmos, todos nós hoje em dia não temos desculpa, temos a internet à disposição, existem milhares de e-books sobre comunicação, sobre formas de como melhorar a nossa forma de trabalhar. Eu acho que isso sim faz toda a diferença, a nossa atitude relativamente ao trabalho. São estas as pessoas que nós queremos a trabalhar connosco, certo? A questão é como é que nós as encontramos. Quando procuramos colaboradores para a nossa empresa, tipicamente procuramos pessoas com 2 valências: competências técnicas e competências comportamentais, atitudes, valores, etc. Aqui a questão principal é o que é que nós devemos valorizar mais, porque é mais ou menos óbvio que se as pessoas não tiverem nem uma nem outra não são adequadas. Também se tivessem de tudo seriam obviamente as mais fáceis de selecionar. Aqui a grande questão é, se tivermos de escolher, o que é que faria mais sentido? Escolher pessoas que essencialmente têm boas competências técnicas, mas fracas competências comportamentais, ou exatamente o oposto? Pois na verdade nós devemos de apostar cada vez mais em pessoas que têm fortes competências comportamentais, porque as competências técnicas são aquelas que nós poderemos fornecer às pessoas através da formação que temos para lhes dar. Pois é,
Isto é fácil de compreender, mas nem sempre é assim que nós funcionamos na prática. Porque quando andamos à procura de pessoas para uma determinada função, o que é que muitas das vezes fazemos nas nossas organizações? Pedimos aos candidatos um currículo vitae. E o que é um currículo vitae se não apenas uma lista de competências técnicas que a pessoa adquiriu ao longo da sua vida? Ou seja, estamos a fazer a nossa primeira triagem com base no fator que acabámos de ver que não é o mais relevante. Por isso, para além dos CVs, preocupe-se essencialmente em conhecer a pessoa. Quem é aquela pessoa? Quais é que são os seus interesses? Quais é que são as suas motivações? Quais é que são as suas paixões? E não apenas do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. O que é a move? Quais são as suas atividades extracurriculares? Quais é que são os seus interesses? O que é a diverte? O que a move? Concluindo, para surpreender clientes vai realmente ter que selecionar as pessoas certas. E as pessoas certas são as pessoas que estão essencialmente motivadas e têm vontade de o fazer. Agora, se acha difícil selecionar as pessoas certas, então, por favor, não deixe que elas o abandonem. Por isso, a seguir a questão fundamental é como é que eu retenho as pessoas certas. E sobre isso haverá muito para dizer. A Impar poderá ajudá-lo nos seguintes desafios. Como selecionar e recrutar? Que formação inicial ministrar? Como garantir a permanente atualização e desenvolvimento dos seus assistentes? Que formação contínua ou que sessões de coaching implementar? Como avaliar as pessoas, como remunerar, como premiar, como construir um plano de carreiras, como assegurar o crescimento profissional, como fornecer estatuto e reconhecimento, como implementar uma solução de gamification e muito mais com o objetivo de reter os seus colaboradores. Espero que tenha gostado. Poderá obter mais informações no nosso site em www.impar.pt. Bom dia!